Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Coach da Água com Daione Rossi. Hoje essa atleta fenomenal de Cabo Frio. O Coaches da Água é um espaço dedicado para profissionais de educação física para poder falar da importância da profissão e a sua relação com os esportes de água. E hoje essa atleta é espetacular, professora e dona de um clube em Cabo Frio, Daione Rossi, vem bater um papo com a gente hoje aqui a respeito da importância do profissional de educação física dentro dos esportes de água. É um prazer imenso estar trazendo esse bate-papo aqui para o Instagram. Normalmente ele fica no YouTube, mas a sexta-feira que eu deixo aberto para bater papo sobre treinamento, sobre lesões, enfim, as coisas vêm acontecendo sexta-feira sim, sexta-feira não, mas quando dá certo, dá certo. Boa noite, todo mundo bem? Sejam muito bem-vindos. Espero que o áudio esteja bom, que vocês estejam bem aí. E hoje a gente vai falar de treinamento, periodização, individualidade biológica, prevenção com saúde do corpo, enfim, conhecimento biomecânico e muito mais. São esses assuntos que são pertinentes aos profissionais de educação física e é exatamente isso que a gente veio falar hoje. Boa noite, galera, sejam muito bem-vindos ao Projeto Bril aqui, Tamires de Arraial. Como é que tá essa barriga gigante? Sejam bem-vindos, Hernani Floresta, doutora Kelly Vetame. Sim, ok, muito bom. Então, se tá todo mundo bem aí, eu vou ver se a Daione já tá por aqui pra gente começar esse bate-papo importantíssimo. Deixa eu chamar ela aqui pra dentro aqui. Vamos lá. Daione Rossi. Aqui pra dentro pra fazer parte desse bate-papo, que é uma área dedicada realmente aos profissionais de educação física. E acho que ela entrou, o áudio ok. Daione, você tá aí? Oi? Ah, está escuro aí, onde que você tá? Vira a câmera pra gente. Peraí. Tá tudo bem, seja muito bem-vinda. Eu chamo você de novo. Vão entrando, aproveitando vocês, já manda um aviãozinho para dizer aí que já começou. Daione tá na área. Muito importante a participação de vocês. Eu vou chamar a galera aqui que treina para dentro para fazer um bate-papo rápido, para falar a sua experiência sendo treinado por pessoas com educadores físicos, tá? Então essa é a dinâmica de hoje, tá? Não entendi porque que a minha tela tá muito escura aqui, mas eu tô conseguindo ver. Deixa eu chamar você, Daione, de novo aqui, ó. Vai, vem para dentro. Se você tiver no celular, melhor. Então é isso. Esse espaço aqui é exatamente para isso. E quem tiver dúvidas, vão perguntar pra gente aqui no final, tá? Pra gente bater esse papo espetacular. Quem tiver gostando desse bate-papo, já dá um ok aí. Manda aqui, interage aí comigo, se vocês gostaram desse espaço dos educadores físicos para falar um pouquinho das experiências, faz um joinha aí. Ó, Fê na área. Rui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, Daione, aceitei. Vem para dentro, Daione. Daione is enabled to join. Tava acontecendo igual o Alexei. Veja se você consegue pelo celular, Daione. Acabei de convidar você de novo. Que bom que vocês gostaram desse bate-papo. É de muita importância. Chegou! Linda. Oi! Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo. bom, Marcelo? Tudo Prazerzão estar aqui com você, hein? Imagina, o seu pedido é uma ordem. Muito Obrigada. bom. Eu sou muito feliz de poder bater papo e abrir essa discussão, que justamente esse é um espaço para profissionais de educação física, onde a gente vai colocar a importância da nossa profissão. E, poxa, conversar com você é um luxo, né? E eu digo mesmo, conversar com você é um luxo também, que eu acho que a gente tem
uma visão assim do educador físico, né? É importante a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente vai E te falar sobre admiro isso. muito também, cara, muito, Oi? como pessoa, a admiração total como atleta, como pessoa, como professor, tá aí espalhando aí pelo Brasil a remada perfeita. Que não Tem existe que, tem que não existe, mas que existe um caminho que a facilita, busca. É, né? E eu acho que exato. você está desenvolvendo isso de uma maneira assim magnífica. Tá de parabéns, Marcelo. Ah, eu fico muito feliz ouvindo de você, uma atleta assim extraordinária. Eu queria começar com uma coisa, já assim, logo de cara, assim, você tem uma equipe estreante que está arrebentando aos seus cuidados. Vamos falar já disso. Ah, que maravilha. Vamos. Então, essa equipe é uma equipe muito nova. Realmente é uma equipe estreante, assim, de verdade mesmo. São todas estreantes, inclusive a Leme, né? Uau! Porque nós temos provas aqui no Brasil onde o Leme pode ser experiente, mas nessa equipe não, o Leme também é uma atleta iniciante, Que né? legal. Então, assim, é paixão total, porque é um trabalho que foi sendo desenvolvido e que você sabe disso, assim como eu e como os outros treinadores, que o atleta, ele surge, né? Ele tem uma chance de perceber que ele pode ter sucesso e eles agarram essa chance no momento certo, né? E essa equipe aconteceu assim. Todas elas perceberam e me ouviram, né, também, e os conselhos e aceitaram e conseguiram esse luxo aí, que foram participar do estadual, foram campeãs estaduais de sprint, foram para acompanhar a Mana Brasil, que elas se espelham na Mana Brasil, né? E acabou que participaram, foram campeãs estaduais, e aí eu dei a sugestão delas participarem do brasileiro também, que teria estreante, foram para estreante no brasileiro, e eu, um pouco audaciosa, as inscrevi na Open. Uau! Que E elas não interessante. acreditavam muito, foi bem em cima da hora. Assim, eu falei, vocês têm que acreditar, vocês têm potencial. E aí aconteceu a classificação para o Mundial na Inglaterra. Foi Uau! isso. Só isso que aconteceu com as Só, meninas. só isso. Que interessante. E esse trabalho vem sendo feito há quantos anos, Daiane? Ou meses, não sei. Como é que tá isso? Há meses. Na Há verdade, meses? há meses. Porque o que acontece? Como aqui no Brasil a gente não tem. Eu acho que não é nem só no Brasil, eu acho que isso acontece no mundo todo, né? Assim, no esporte de alto rendimento, não no olímpico, lógico, mas essa questão dessa mistura de provas de velocidade com provas de maratona. Isso prejudica muito você como treinador, você sabe disso, né? E acaba que, então, esse treinamento para sprint com a Mana Brasil, ele se iniciou no ano passado, por volta de entre novembro e dezembro, e aí que elas começaram, aí veio aquele período de férias, recesso, e aí depois elas começaram a fazer o treino junto com a gente, né? Porque eu convido algumas atletas da escola para participarem dos treinos da Mana Brasil, porque é dali que tem que sair essa renovação, é da escola, né? Claro. As manas têm que vir da escola, são as maninhas que a gente chama, né? E aí, então, elas começaram a partir desse momento, então praticamente foi esse ano. Então tem coisa de 6 meses, vamos dizer assim. Nossa, É quanta bem. evolução, né, Daiane, assim, em tão pouco tempo. Eu até vou entrar em outro ambiente aqui, fora do treinamento, que é uma parte importante. Como que você, fora do treinamento, mas super dentro da nossa área, como que você conduz, né, essa super evolução, né? Porque isso também a líder tem muito, os líderes, né, tem que impor um pouco de cautela, porque de repente elas começaram e já vão para o Mundial. Como que é isso? Como que você consegue mostrar para elas que elas, a gente está indo, mas espera aí, começamos ontem. Como é que é isso? Exatamente. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito franca, muito direta, não consigo mentir, a verdade fica estampada na minha cara, a satisfação fica estampada na minha cara, mas a insatisfação também. Então, assim, é muito fácil que elas percebam a realidade da situação, né? Elas são uma equipe estreante que estão indo para o Mundial, elas sabem que não são favoritas, elas sabem da dificuldade,
Elas estão indo porque elas querem ganhar experiência. E elas me deixaram assim, assustada até. Porque antes da Mana Brasil decidir se ia para o Mundial, elas decidiram. Uau! Então assim, foi uma coisa que eu não tive muita dificuldade para conduzir esse pé no chão delas. Elas sabem o que elas vão encarar, elas sabem que elas estão indo buscar experiência, elas estão indo para assistir equipes de ponta, né? As equipes polinésias, vamos assistir, ficar lá, né? Babando, e vão torcer para a Mana Brasil e vão entrar na água para dar o seu melhor. Esse é o combinado, né? Estão treinando pra caramba. Olha, Daiane, eu acho muito legal o que você falou. Esse é o combinado, né? Então, o combinado não sai caro. Foi lá, alinhou a expectativa e vão para as cabeças. Muito legal começar esse bate-papo falando da sua equipe, porque assim, são suas alunas, vieram do seu clube. Eu acho que isso é fantástico. O ano de 2018 a gente também criou, a gente não juntou com ninguém, a gente criou tudo do mesmo clube, então isso é fantástico. Daiane, fica mais gostoso, né, Marcelo? Cara, é muito mais gostoso. É o dia a dia. É isso aí. É muito melhor, porque é muito simples você observar quem vai bem e chegar e fazer um convite e fazer uma seleção. Eu acho interessante para provas lá fora, acho até interessante, mas não da maneira que vem acontecendo. Eu acho que deveria acontecer de uma maneira organizada pela nossa confederação. Isso já foi um assunto que eu já levei para a confederação, inclusive, né? Isso precisa de um treinador, de um educador físico lá dentro, capacitado para formar uma seleção. As seleções, elas não podem ser formadas do jeito que elas são formadas, né? Ao meu ver, né? Então, assim, você lapidar o diamante é muito mais interessante, né, nesse momento. Claro. E é isso que está acontecendo comigo. Eu já estou realizada, independente de resultados, sabe? Muito bom. Claro. Você imagine a transformação que você gera na vida dessas pessoas, né? As pessoas há um ano atrás elas estavam remando, talvez nem tinham começado, e agora elas estão indo para o Mundial, um evento espetacular. Então, e só isso já é um espiral na cabeça das pessoas, né? Daiane, então vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar direto no que a gente veio falar. A importância do educador físico nos esportes de água. Essa aqui é um espaço para isso, e foi muito legal que a gente está abrindo aqui no Instagram, porque normalmente sexta-feira é lá no YouTube gravado, mas foi muito bom a gente estar fazendo aqui. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, mais de 40 pessoas aqui já ouvindo a gente. Treinamento, vamos falar de treinamento. Qual a importância do educador físico de água, da canoa, stand-up, a galera que está no surf, e entre outros. O treinamento, queria que você abordasse um pouco esse tema. Qual a importância do educador nessas bases? Então, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que existem os instrutores e os professores treinadores, né? Então, assim, eu vejo o treinamento esportivo, o treinamento desportivo, como a grande cereja do bolo. Porque se você formar algum atleta e não souber conduzir essa evolução do atleta, ele vai embora, né? A gente perde o atleta. Então, eu vejo o treinamento como uma escada, né? Que você precisa subir degrau por degrau, respeitar todas as fases do treinamento. E isso não é à toa, não é assim, eu acho que eu posso fazer assim ou assado. Não é assim, a gente estuda o treinamento na nossa graduação, né, de educação física, você é professor também, você sabe disso. O treinamento, essa disciplina, treinamento esportivo, ou desportivo em algumas faculdades, ela só é ministrada no curso de educação física e nenhum outro curso é. Então, o que eu vejo sobre a importância do treinamento é exatamente isso. Nós podemos ser instrutores de vários esportes, né? O instrutor, ele é um cara que tem experiência, que ele vai, ao meu ver, que vai passar a experiência dele e vai ser muito útil e muito saudável, porém, o treinamento precisa ser estudado. E quem estuda é o professor de educação física. Então, gente, fica um alerta. Professor
de educação física que é treinador. Não existe treinador sem ser graduado no curso de educação física. Estou errada, Marcelo? Não, não está errada. Quando a gente começa a passar da seara para... que é o próximo tema que a gente vai falar. Treinamento, periodização, carga, tudo isso a gente teve na nossa graduação, a gente continua estudando diariamente, porque não foi só lá foi o começo da nossa história, a gente vive isso nas nossas experiências, né? Então, você está coberto de razão. Hoje tem um caminho sem volta na canoa, porque os clubes estão... houve essa discussão ano passado, no primeiro do semestre, que instrutor, professor, só que cada vez mais as escolas de canoa estão tendo profissionais de educação física e isso não tem mais volta, isso não vai ter mais retorno. É uma tendência que está se expandindo, eu tenho visto isso, que eu tenho andado bastante pelo Brasilzão. E periodização, qual a importância do educador físico para monitorar essa organização de cargas? Conta para mim, linda. Então, pois tudo vem do estudo, né? Que a gente lá no início, lá na graduação, que é o início, como você falou, e depois a gente precisa continuar estudando, né? Para conseguir o sucesso no alto rendimento de cada atleta, né? Enfim, a periodização, ao meu ver, Ai, que lindo! Esse lourinho, gente. Ele é muito bonito, gente. Desculpa, é que ele chegou aqui em casa agora. Não, lógico, tem que botar aí do teu lado. Então, Marcelo, eu acho assim que a periodização, até voltando no que a gente falou no início do bate-papo aqui, como a gente tem essa questão das competições muito misturada, provas de velocidade com provas longas, né? Porque prova de velocidade, galera, é a prova curta, muito curta, de explosão, sprint. Né? São as provas que a gente tem as raias que a gente consegue assistir a prova inteira sentadinho na arquibancada, vamos dizer assim. Né? Então, essa confusão de calendário, ela faz o treinador estudar mais ainda, né? Porque é muito difícil. É muito difícil você fazer uma periodização, você cumprir um macrociclo, né? Dentro de um período que você poderia trabalhar melhor se o calendário fosse melhor organizado em relação a isso. Então, assim, eu vejo a periodização como um grande desafio. Para mim, pelo menos, é um grande desafio. Porque, além disso, existem as outras coisas que a gente precisa levar em consideração e onde a principal é a individualidade de cada atleta, né? Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com a periodização de cada um. Cada um responde de uma maneira, cada um tem o seu tempo disponível diferente um do outro, cada um quer fazer um tipo de prova, né? Então, assim, muito cuidado, né? Os treinos são completamente diferentes, né? E acho que esse grande desafio que você vem falando porque, poxa, a gente está treinando para 30K, uma Copa Brasil VA lá, e de repente vem os sprints no meio. Eu até conversei bastante com o Reginaldo sobre isso, que ele estava treinando para o Mundial, né? Só que, pô, ele roda 30 por dia, 25 por dia. Como é que treina sprint rodando essa intensidade toda, né? Fica bem confuso isso, né? Conversando com o Reginaldo, o atleta, né? Querendo entender como que ele estava fazendo, né? Para fazer isso. E a periodização, ela, através dos educadores físicos, a gente consegue dosar, né, os objetivos e entender esses macrociclos e os microciclos, enfim, e as cargas, né? E passando para esse terceiro tema importante que você falou aí... Deixa eu só fazer dar um exemplo que eu acho legal dar para a galera que está assistindo. É igual a gente pegar o Bolt, né, para fazer uma maratona junto com a galera da Etiópia, né? Então, assim, é complicado. O cara não vai ganhar. Ele é muito bom, mas ele não vai ganhar a prova longa. Ele não vai ser um campeão. E nem o cara da maratona vai ser o campeão na prova do Bolt. Então, assim, estou usando ele como exemplo porque ele é muito conhecido, né? É lógico, então, fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, a periodização, o treinamento, ele vai justamente facilitar que você consiga chegar ao topo, você alcançar o rendimento de uma maneira mais saudável, te preservando, e você vai pegar atalhos. Então, quem tem treinador,
pega atalho, chega ao objetivo mais rápido, né? Queria complementar com esse Não, exemplo, tá. só isso. Eu acho ótimo, porque a gente vê, antigamente, por exemplo, eu joguei basquete profissional vários anos, né? Praticamente todas as categorias de base, depois mais 8 anos profissional. Então sempre tinha a equipe multidisciplinar lá, tinha o preparador físico, tinha o treinador, tinha o fisioterapeuta, tinha o massagista, tinha um monte de coisa no time, sempre uma equipe médico, nutricionista, cada um na sua área, e nessa equipe multidisciplinar. Em esportes de quadra, né? Aí o que acontece? A gente evoluiu, né, muito os esportes de água, e aí a gente usa toda a gente mixa, né, a gente traz para a água toda a nossa vivência. Eu, pelo menos, ainda que tive lá na quadra, eu trago para a água, né? E a gente vem cada vez mais ganhando espaço, ainda mais agora o surf que virou olímpico e você vê os treinadores e tal. Queria que você falasse um pouquinho da relação desses dois primeiros itens, do treinamento e da periodização, quando a gente traz para a água, né? Como que você consegue lidar com isso no seu dia a dia? Porque uma coisa é dar aula na escola também, né? Que é uma coisa que existe ali um caminho, um procedimento de aula, de planilha, mas quando a gente vai para uma equipe, aí a coisa começa a ficar mais intensa, né? Como que é isso a sua rotina? Sabe que eu fui claro? Eu fui claro? Acho que eu fui claro na pergunta. Foi. Tá. Só para a galera que tá aqui, porque tem uma galera aqui que treina, que rema, que vai assistir a live depois, que vai querer entender essa relação quando a gente traz para a água, né? Essa nossa vivência. Porque quando a gente está na escola, na aula da escola, né, de canoa, eu tenho a escola de canoa da Daione Rossi, e acaba que a escola, ela se torna, ao meu ver, ela se torna a cara do treinador daquela escola, né? Concordo. Então, assim, a minha escola, eu tenho turmas que são de pessoas que querem se tornar atletas ou que já são atletas, e tenho turmas de pessoas que querem praticar exercício, né? Então, eu tento ainda separar um pouco. Então, eu não trabalho só com alto rendimento. Eu trabalho como uma boa professora de educação física com o não ao sedentarismo, claro, né? Claro. Que é a parte mais importante de todas. Também né? É muito importante. Né? Então, assim, eu tento separar. E aí, o que acontece? O que vem acontecendo é que acaba que essas turmas, que não são turmas de futuros atletas, essas pessoas acabam querendo também. Então, anda acontecendo muito isso. Muito. E aí eu tenho que começar a puxar um pouco mais essas turmas e acaba que elas vão migrando para uma outra turma um pouco mais forte, vamos dizer assim. Claro. Então, isso vem acontecendo, né? E acaba que as aulas da escola estão se tornando treinamento. Eu estou fazendo planilhas de treino para a turma de escola. Que legal. Então, vou te dar um exemplo. A minha turma de segunda e quarta, 6h30 da manhã, é uma turma que somente 4 pessoas, se eu não me engano, não vão para o Mundial. Só para você ter uma ideia. O resto vai todo mundo. Tem 20 na turma. Tem quase 20. Então, assim, acaba que naturalmente isso foi acontecendo na minha escola. E as pessoas, até as pessoas que não querem competir, elas querem treinar. Quer ter aquela coisa do treinamento mesmo, de viver um condicionamento físico mais elevado, né? Isso. E elas começam a perceber que elas têm capacidade de fazer aquilo que o outro cara que ganha medalha faz. Né? Então, assim, conduzir isso, para mim, é um desafio, porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque são pessoas diferentes, com objetivos diferentes, né? São corpos diferentes, organismos diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu faço é esses treinamentos em algumas turmas mais fortes, com complemento em outros dias da semana, e junto sempre a Mana Brasil. A Mana Brasil é a inspiração, e a Mana Brasil é da minha escola, então é uma coisa que não tem como separar mais, né? E se tornou um chamariz, se tornou puxa mesmo, sabe, Marcelo?
Legal. E é isso, acaba que as aulas se tornaram treinamentos. Ó, tem uma pergunta da Renata aqui. Marcelo, pergunta para ela se ela freia alguém, se ela achar que não deve ir além. Se você freia alguém, se aquela pessoa tá querendo ir além, ela não tá pronta, né? Claro, eu já vou responder para você, eu tenho certeza que sim. Como eu falei no início, eu sou uma pessoa muito franca, né? Claro, Então, claro. assim, a gente dá o estímulo, Renata, a gente dá o estímulo que o indivíduo suporta, né? Dentro daquele momento. Se ele responde, eu continuo estimulando. Claro. É gradativo. Esse é o lance, né? Ao meu ver. É gradativo. Se ele te dá resposta, você estimula mais. Se ele te dá pouca resposta, você estimula um pouco menos. Eu Mas vou continua fazendo mandando assim. estímulo, né? Eu continuo mandando estímulo, porque de uma forma ou de outra, o cara vai desenvolver e vai ser bom para ele em alguma coisa, né? Mesmo que seja no estímulo à prática de exercício, Claro, né? muito legal. Ó, o Astral Val do meu super brother Rodrigão, um cara fantástico, leva uma vibe da positividade nesse clube lá de Niterói. Naturalmente, é a melhor forma, deixar a vontade vir de dentro, né? O cara ele pede pra você, ele fala, pô, Daiane, eu tô a fim de treinar mais, como é que faz, né? E aí a coisa vai seguindo, né? Muito bom, E uma Rodrigão. coisa, geralmente ele nem pede, o cara nem pede, né? O treinador percebe. Então Claro. você joga, você responde o que o cara quer sem ele pedir. É muito legal. Eu adoro ser treinadora, né? Então, assim, eu É, tenho, eu tenho alguns atletas que são planilhados, que eu não sou técnica deles, que eles são de outras escolas, né? E eu tenho atletas da minha escola que eu vejo no dia a dia como que ele se comporta corporalmente, biomecanicamente se comporta na canoa. E eu tenho os que eu não vejo, que eu vejo às vezes por vídeo, que eu acompanho o retorno online que ele me dá das planilhas online, né? Então, cada um é de um jeitinho, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu quero sempre avançar na periodização conforme a resposta que ele me dá daquele microciclo. legal. Eu sempre vou fazendo assim, né? Eu não fecho uma planilha de vez, Que uma legal. planilha de um meso de vez. Eu vou fechando aos poucos. Já acredito que a maioria faça assim também, né? E é justamente isso, é o retorno que ele dá. Então, eu tenho atletas que se desenvolvem e que aparecem logo no pódio mais rápido do que outros. Isso é exatamente a dedicação da pessoa que Claro. vai pedindo e a gente vai jogando o estímulo, né? E É são por aí. perfis também diferentes, né? Tem gente que tem mais sangue no olho, tem gente que vai mais devagar. É. Eu também sou um cara que até eu gosto muito, mas eu vou indo, aí eu vou me sentindo cada vez melhor, aí eu vou indo. Assim, acho que também a gente tem um pouco de experiência, a gente já não vai, né, com aquela sede de 20 anos que quando a gente tinha, que a gente mergulhava de cabeça na Sim, fogueira, né? Mas claro. a gente vai sentindo isso e agora é isso aqui que a gente vai passar então para mais o terceiro ponto. O bate-papo tá espetacular, galera. Queria agradecer a todo mundo que está aqui valorizando essa nossa conversa. Lembrar vocês para vai lá, aciona no YouTube, vai lá, põe no YouTube, segue a gente. Aqui também tem no Instagram, tem um sininho também para receber as notificações. Ó, individualidade biológica, o que você acha disso? Eu acho que é o princípio do treinamento mais importante de todos. Não tem como a gente pegar uma planilha de treinamento e entregar para 10 atletas de uma vez, vai lá vocês 10 e faz aí. Individualmente, que eu estou falando, não em equipe, tá? Estou falando de Aham. atletas individuais, né? Então, assim, isso para mim é o tal como é que a gente falou agora há pouco? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+C e Assim é Ctrl+V. fácil. É. Copiar e colar não dá, não combina com treinamento, não combina com rendimento, não combina com sucesso. Então, gente, a planilha do João é a planilha do João, a planilha da Maria é a planilha da Maria, a planilha da Paula é a planilha da Paula. Não tem como você fazer a Paula fazer a planilha da Maria. Não dá? Não dá. São pessoas diferentes, são
biotipo físico diferente, psicológico diferente, idade diferente, Tudo estímulo diferente, tempo disponível diferente, é tudo diferente. Não existem indivíduos iguais, por isso somos indivíduos, né? claro. Não somos Olha, iguais, muito ninguém legal é aqui. muito igual, É muito né? Então legal isso é falar disso, importante. Daiane. É muito legal falar da individualidade biológica. Eu acho que é um tema importante também, que o educador físico tem um olho grande para cima disso, né? A Lília de Godoy falou isso, eu também, microciclo. Inclusive, a Lília, ela gravou comigo o Coach da Água, que vai ao ar daqui meia hora no YouTube. Então, quem sair daqui vai ter lá a Lília Ótimo. Godoy, lá no YouTube, falando mais de treinamento, falando mais de educadores físicos e falando mais da nossa área, que é super importante. E ótima treinadora, professora de educação física, treinadora de verdade. Isso aí, Lília. Eu também adoro ela. Foi muito bom. Aliás, os educadores físicos é mó legal, né? A gente tem a nossa profissão. Temos grandes treinadores, né? Nós temos grandes treinadores. Não Muito aproveita legal. quem não quer. Só não aproveita que não quer. Lília, não sabia, lógico que tem. Acabou de sair um anúncio aqui, menina. Vai lá, daqui meia hora vamos estar junto lá no YouTube. Daiane, maravilha nosso bate-papo. A gente ainda tem mais duas grandes questões aqui importantes para a gente falar. Isso que você falou da individualidade biológica, esse olhar clínico para cada um, né? E você falou de um lado uma coisa muito importante, o lado psicológico, né? Também da pessoa, o que tipo físico ela é, toda essa análise que o educador físico faz para poder colocar o indivíduo corretamente na água, na sua progressão, né? Que eu vi aqui uma coisa antes de falar desses dois. Teve uma pessoa que comentou aqui, eu que o diga as minhas lesões, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso aqui. Pois sobre é. a nossa função do educador físico para a gente entender o corpo humano para a gente não poder, né, machucar as pessoas, né, Daiane? O que você acha Exatamente. disso? Eu acho que tudo se resume à periodização, ao respeito de cada fase do treinamento, né? As fases elas não podem ser puladas, não podem ser ignoradas. Então, cada fase tem a sua importância, mesmo que o atleta não ache, ele tem que cumprir, e isso vai fazer ele não lesionar, vai ajudar demais ele não lesionar. Outra coisa é o atleta que é desobediente. Né? O atleta que é desobediente, você passa um treino para ele faz outro, ele tem mais chance de se lesionar. Mas eu achei ótimo o atleta desobediente, eu achei ótimo, porque tem, né? Não é? Vão fazer de qualquer jeito, né? Tem, faz de qualquer jeito. Eu vejo, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender, e que eu vejo que eu acho um absurdo, tá? Como treinadora, eu me sinto na liberdade de falar. Eu vejo muita gente trabalhando com carga alta, tá? Muita. Eu vejo muita gente trabalhando com lastro na canoa, na água, e não está preparada para aquilo. Então, eu vou deixar assim, de presente, você já deve ter falado isso em vários programas seus, mas vou repetir, eu acredito que tenha falado. O cara não pode, gente, usar lastro demais se o corpo dele não está preparado para aquilo. Então, eu aprendi que a gente só pode usar carga muito alta se você souber executar a técnica muito bem executada. Porque senão você vai se lesionar. Então, eu vejo muita gente trabalhando com carga, achando que vai chegar ao pódio mais rápido, porque vai trabalhar no extremo da sua força. O atleta, ele costuma achar que para estar dando certo, ele tem que ficar com dor, para estar dando certo, ele tem que ficar cansado, e não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Essa que é a verdade. Exatamente, né? Não é assim. Você não precisa, para ter resultado, você não precisa sair dolorido nem da água, nem da academia, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho que essa questão das cargas altíssimas, isso encurta a vida útil do atleta. Então, o cara vai ter sucesso e vai parar de ter sucesso muito rápido. Então, o grande lance é você se manter lá em cima. Se manter o máximo de tempo possível lá em cima. Eu faço isso comigo mesma, tá? Eu tento fazer isso comigo. Eu tenho 49 anos de idade. Eu comecei a remar
Eu já fui atleta de outras modalidades, mas eu comecei a remar aos 33. A canoa tinha pouco tempo que tinha chegado no Brasil. E logo que eu já comecei a competir. Foi tudo bem progressivo. Eu tive um professor de educação física que me ensinou a remar, graças a Deus. E de lá para cá, eu tento me manter próximo do pessoal do pódio. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que não é necessário ele ser sempre o primeiro colocado. É melhor ele ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá, e vai da vontade de cada um durante 15 anos do que ele ser primeiro colocado durante 2 anos. Que graça que tem isso! Né? Então, assim, isso é a minha opinião. Não, né? mas então, eu concordo com você. Eu sabia que você ia concordar. Você pensa muito parecido. E tem até um estudo muito legal que está no TED, que um cara muito bom, eu não me lembro ao certo o nome dele aqui, eu vou achar esse vídeo e vou te mandar para você assistir. Tem super relação do que você está falando. Foi um estudo feito com atletas de alto rendimento durante a periodização do ano dele. E ele mostra um gráfico verde e um gráfico vermelho, né? A maioria do ano, ele tá em que gráfico? No verde. E o vermelho é muito pouco tempo. Então, tá exatamente coerente com o que você tá falando aí agora. Você tem que estar sempre treinando, mas não a gente carga, sair dolorido o tempo inteiro. Entra em overtraining, né? Essa que é a grande verdade, né? Que é uma loucura isso, né? E aí o cara não consegue dormir direito mais, ele já não consegue descansar direito e ele continua com carga. Quer dizer, ele já tá em over, né? Já faz tempo. Muito legal. Isso, aí o cara passa assim pela gente, remando, cheio de carga e remando pra caramba. Caraca, o cara é forte pra caramba. Mas ele vai ser forte pra caramba durante quanto tempo, né? Então não tem que parar para pensar nisso aí. Eu acho que a galera tem que parar para pensar. Claro. Tem que pensar antes de executar, né? Eu concordo com você, Daiane, o que você falou foi extraordinário. A Renata, de novo, eu quero só dizer para a Daiane que ela tem uma visão muito espetacular. Parabéns por estar dentro do esporte, ajudando muitos a ter o principal, maior vida útil no esporte. Beijo. Muito legal. Obrigada, Renata. É isso aí, ela fez 2 perguntas aqui, foi muito legal. Ó, o Léo falando, fala Marcelo, Léo de Macaé, grande Léo, fiquei em Macaé, enlouquecida, Ione, pode ser que a gente treine junto por aí em breve. Adorei essa notícia. Pode ser que eu vou te visitar aí em breve. Ótimo. A casa é sua. Ah, menina, vai ser um prazer gigante estar aí com você. Ó, tem uma galera fazendo uma pergunta aqui, ó. Antes de entrar na canoa, não ativar o corpo, isso é muito importante. Bom, vamos lá. Deixa eu seguir aqui para frente. Será que tem algum atleta aqui que quer fazer uma pergunta aqui dentro? Cadê a galera? Deixa eu ver onde que elas estão aqui. Galera da escola, pode perguntar se quiser, hein? Não, vamos botar para dentro da live aqui. Cadê ela aqui? Pede para ela, pede para alguém faz um request aqui nessa câmerazinha mais aqui. Vamos entrar junto aqui dentro e fazer uma pergunta ao vivo. Qual é a importância de um treinador? Né? Cadê vocês? Será que alguém vai aparecer? Ou se você me falar o nome de alguém aí, eu vou chamar, hein? Vê se a Mica tá aí. Mica. A Mica? Mas e o Instagram dela? Mica Rodrigues, eu acho. Kaelembe? Mariana? Não. Mariana. É o nome dela, Mariana M, né? Olha, chamei ela aqui, hein? Será que ela vai entrar? Ó, Búzios vai, exemplos na água. Aloha, seja bem-vindo o Cian, ó, galera aqui, o Albert também passou por aqui, os feras aí da... A Kelly Felizola é minha atleta. Se ela tiver aí, Kelly, entra aí, vai, clica aí na câmerazinha. E pede para entrar, poxa vida. Mica terapeuta. Cadê isso. Aqui, ó, cadê? Eu chamo a galera, não entra, a galera tem medo de fazer aqui. Não acontece nada, não. Não dói não, né? Só fazer dói não. Tem carga não.
Poxa, ninguém vai entrar ao vivo, pô. Ah, não Cadê? acredito nisso. Poxa, aqui a gente ficou. Ah, veio uma câmerazinha aqui. Ih, que legal. Ó, Kelly Felizola. Vou botar ela pra Falei que ela dentro. ia entrar. É Então, fera essa aí. é fera, joguei ela pra dentro aqui. Vamos ver se ela vai entrar essa magia aqui da Instagram. Entrou! Entrei, oi Beleza. Marcelo, tudo bem? Oi! Eu sou a Seja Kelly. bem-vinda. Ela travou, mas ela já vai Ai, não voltar. acredito. Congelou. Acho que foi a empolgação, a energia foi Congelou. tanta que ela Ah, travou. voltou. Oi! Você voltou agora. Voltou. Oi, Dai, minha treinadora linda, sou super fã dela, viu? Além de ser Lindeza, eu sou essa sua aluna, eu frase é sou fã. ótima. Dedicada, obrigada, Kelly. Ó, deixa eu fazer É. uma pergunta, Kelly, para você. Qual é a importância para você de ter uma educadora física, uma treinadora cuidando de você? Pode falar, abrir seu coração Ó, aí agora. Marcelo, para mim foi fundamental, porque eu tenho apenas 1 ano e 1 mês de escola. Então, sem um treinador, uma pessoa séria me orientando, eu não sabia, eu não iria chegar onde eu cheguei, de participar de um Ela vai para estadual, Inglaterra, Marcelo. Oi? participar de um Ela estadual. vai para Inglaterra. Ela vai para Inglaterra. Vou Que para Inglaterra. legal. 1 ano e 1 mês, Marcela. Aí o que aconteceu? Com 2 meses de escola, a Daiane me convidou para competir. Eu quase caí dura, né? Falei, meu Deus do céu, que missão, meu Deus, que missão. Eu falei, e eu preciso treinar feito gente grande, né? Então, ela tem que me dar todas as orientações. Aí foi o que ela fez. Ela falou, Kelly, o ideal é você ter o seu treino individual, né? O treino planilhado com uma OC1, isso faz um diferencial realmente. Aí o que eu fiz? Investi numa OC1, porque eu tenho pouco tempo de água, né? Muito pouco tempo. Aí investi na minha OC1, comecei os treinos planilhados, ajudou na minha postura, eu fiquei mais confiante na minha remada dentro de uma OC6, porque na OC1 eu consegui fazer minha autoavaliação, minha autocorreção, comecei a identificar o meu corpo, conhecer o meu corpo remando, né? Então foi assim, eu digo que o treino planilhado, com a orientação do treinador, foi um divisor de águas para mim, principalmente para mim que não tinha experiência de canoa. Quer dizer, muito pouco tempo. Então, quer dizer, eu comecei a competir com muito pouco tempo, né? Então foi fundamental. O treinador para mim é fundamental, ainda mais quem tem experiência, quem tem a ciência, né? Como a Daiane falou muito bem, ela é uma professora de educação física. E o que aconteceu? Através da canoa, fui buscar musculação também, senti essa necessidade de preparar meu físico. Quer dizer, tudo que vocês estavam comentando realmente é isso aí, esse é o caminho, né? Tem o biotipo, tem a idade, tem o físico, então você tem que se preparar para isso. Se você quer competir, se você gosta, você não pode fazer uma coisa aleatória, você tem que se preparar. Então é fundamental. Eu adorei você aqui entrando, você entrou, clicou na câmerazinha e veio compartilhar com a gente aqui. É muito legal ouvir de você, porque eu assim, cara, os educadores físicos, né? A gente tem uma missão que ela vai além tirar a galera da zona de conforto, Sim. de repente. E o que você falou foi muito interessante, porque você começou há pouco tempo e é o que a Daiane falou, né? Vai encurtando, né? Os caminhos. O caminho é longo, não tem Sim. jeito. A estrada é longa. Sim. Só que a gente vai conduzindo. E como é ter a Daiane olhando você remar? Ó, ela é exigente, tá? É punk, mas é tão bom, Marcelo, é tão bom. Eu gosto desse perfil, né? Eu me identifico muito com a Daiane, ela sabe disso, adoro o perfil dela, ela é assim mesmo, ela fala as coisas na cara, entendeu? Se você não estiver preparado, ela vai te falar. Se ela achar que você pode, não, você pode, você acredita, você passa a acreditar nisso e é bom. É assim, o gostoso da Daiane é que a gente tem ela como exemplo de foco e de determinação.
Eu gosto muito disso. E de comprometimento também, entendeu? Claro. Então, são características que eu gosto muito. Eu busco muito isso nela, assim, sabe? Como pessoa também, como ser humano. E uma coisa muito importante, porque além do treinador ter todo, né, Daiane, acho que você deve concordar comigo. Além do treinador ter essa visão de periodização, de treinamento, de finalidade, tudo, precisa saber lidar com as pessoas, né, Daiane? Né? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Sim, concordo. Você tem que ligar um botão para falar com um, desliga para falar com outro, liga outro botão. Aí depois no outro você liga outro botão. É assim, não tem jeito. Porque você tem que manter a sua opinião, né? Você tem a sua opinião formada sobre o conhecimento científico do treinamento. Você tem que estar sempre buscando. Ele é o mesmo conhecimento para todos os seus atletas, porém as pessoas são diferentes, né? E a gente precisa não perder os atletas. Eu fico muito triste se eu perder um atleta meu, né? Então, assim, a gente tem que também... são outras coisas que envolvem, né? Todo essa relação com os seus atletas, né? É uma questão de educação, é uma questão de compreensão, né? Cada um tem um problema. O treinador se torna um psicólogo, deveria fazer também psicologia. Sim. Né? E isso tudo faz parte, né? Então, assim, é muito interessante. Alguém escreveu aí, eu vi, assim, só o finalzinho da prática. Estudamos psicologia na faculdade. Por isso que a gente estuda realmente, né? São vários períodos de psicologia. Tem tudo a ver, porque, então, essa coisa do lidar com um e daqui a 3 minutos está lidando com o outro, você tem que ser uma pessoa muito racional também, né? Claro. Você precisa ser racional. Se você não for racional, você não vai conseguir desenvolver o trabalho. São indivíduos, claro. Não são pessoas iguais, né? Ô, Daiane, e como acho que você já está há um tempo, como a gente que está há um tempo já na canoa, às vezes a gente tem aquele olhozinho clínico, né? Que a gente olha assim, a gente fala, ui, ali, ó, ali vai ter coisa ali para tirar daquilo ali, né? Quando você olhou ela, o que você achou? A Kelly foi o seguinte, a Mica, ela levou a Kelly para dar uma remada de passeio, assim, nas férias. Uma remada de OC1 que estava indo eu e mais 2 alunos, tá? E aí a Mica também ia e trouxe a Kelly. A Kelly nunca tinha remado. A Mica arrumou uma OC1 emprestada para ela, muito doida. E nós pegamos, e foi o dia que estava lindo aqui em Cabo Frio, e nós fomos para fora, nós saímos para o mar, saímos do canal, e a Kelly nunca tinha remado. Eu pergunto sempre para todo mundo que vem remar comigo a primeira vez, eu faço a pergunta, você sabe nadar? Porque se não souber nadar, eu não levo junto, não levo. Isso eu respeito muito. Para mim, não sabe nadar, não deve remar. Né? Então, fiz a pergunta para ela e ela simplesmente me respondeu e foi. Então, isso já me chamou a atenção, porque eu avaliei, realmente dava para uma pessoa iniciante ir, estava um mar, estava uma piscina, né? E estava tudo muito tranquilo, pessoas experientes, mas essa vontade que ela teve e a segurança de pegar e eu vou, aquilo ali já me chamou a atenção. Aí eu já cheguei falando, comentei com a Mica, e essa mulher aí que você trouxe, ela não quer entrar para a escolinha, não? Ela já me chamou a atenção por conta disso. Ela sabe disso, que eu já falei para ela. Então é aquele olhar, né? E não deu outra. Aí virou atleta. Marcelo, eu vou te falar o que me chamou a atenção na minha treinadora. E foi exatamente nesse dia aí que eu conheci a Daiane, que ela veio remando na minha direção. Eu falei, gente, que postura mais linda. Eu fiquei assim, eu quero remar igual. Aí eu ficava olhando assim, ela remando, né? Vindo assim na direção, não, tem que remar igual. Aí eu fui, né? Fui toda boba do lado dela, né? Campeando, né? Campeã de tudo. E eu ali toda boa, toda... Aí logo depois fui para a escolinha. Procurei a escolinha. Muito legal. Porque a técnica dela é muito bonita. Obrigada. Ela rema muito bem, essa Daiane aí. E não só, acho que o bom remador além de tecnicamente, é uma boa pessoa, sabe? É um cara que tá compartilhando o tempo inteiro.
Me fala uma coisa aqui para finalizar o bloco com você aqui. O que é a canoa para você? Transforma? Mudou a sua vida? Mudou demais. Hoje eu me sinto uma pessoa mais forte, entendeu? Toda vez que eu estou remando, a gente acaba transferindo da nossa vida, né, a nossa experiência pessoal para a canoa. A gente faz uma associação, né? Porque é uma conexão, né? Eu entendo a canoa como uma questão de energia também. Claro. A gente tem aquela conexão com a natureza, com as pessoas, numa casa da OCC, com as pessoas que estão ali, então a gente troca muita energia. E a gente Muito aprende legal. muito dentro da canoa, sabe? Não é só a questão Claro. física, eu acho que é mais a questão emocional e mente também, né? A gente traz isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para fora da canoa. Exato. A gente vê onde a gente errou, a gente começa a analisar onde a gente acertou e a gente procura sempre melhorar. Poxa, errei nisso, errei naquilo, então vamos melhorar isso. Então a canoa, ela transforma mesmo, ela transforma a gente como ser humano. Ah, demais. Ó, a Claudinha aqui, oi amigo, Claudinha, mãe do Calanes Latanza. Seja muito bem-vinda, Cláudia, aqui. Ela rema lá no Itaipu Surfroy. Quem não conhece o Kalani Latanza, ele dropou Body Surf Jaws e Nazaré só. Só isso, só. Só isso. Tem uma entrevista com ele que vai pro ar aí. Ele falou que ele estava treinando lá para se ambientalizar. Eu perguntei quantos metros estava lá. Ele falou até 6 metrinhos só. Tava só testando ali. Menina, muito obrigado pela sua participação. Será que Obrigada tem mais a você, gente Marcelo, aqui querendo falar? Né? Beijo grande. Obrigada, Kelly. Muito bom beijo, que eu vou sei. continuar com ela aqui. Eu não sei como que você faz para sair. Eu acho que tem que apertar Eu também não botão sei, aí. quando eu vou apertar aqui. Legal. Foi muito legal, né, Daiane, a participação da sua aluna, ela falar aqui a importância, né, de treinar, né, de realmente ter uma técnica, né. Vamos lá, continuar o nosso bate-papo aqui, que eu sabia que ia ser algo extraordinário. Ela saiu, mas não saiu, né? Agora ela saiu. Agora foi. Ela é ótima, ela é bem dedicada. Ela chegou a fazer. Eu tenho alguns atletas que fazem a preparação não só na água comigo, Marcelo, fazem na academia também. Eu sou fã demais da musculação. Eu acho a musculação o grande lance, né? Na medida certa. Na medida certa, né? E a Kelly foi uma das que no início ela já aderiu também à musculação e está até hoje. A Kelly, ela não falou, mas ela, para vocês terem uma ideia, ela não mora em Cabo Frio, ela mora em Araruama. Ela mora a mais ou menos 50 minutos a 1 hora de Cabo Frio e ela vem treinar aqui. Uau, que interessante. Então, assim, ainda tem mais isso. Então, é querer muito, né? Querer tá afim, né? Quando você tá afim, não tem desculpa, né? Essa que é a grande verdade. Daiane, vamos para as duas últimas, que nosso papo eu sabia que ia ser, no mínimo, assim. Muito legal, muito. Eu tinha certeza que ia acontecer tudo isso. Quando você me chamou na semana, eu falei, puta, que delícia conversar com você sobre esses assuntos espetaculares, mesmo porque daqui 5 minutos vai começar lá no YouTube. Prevenção com saúde do corpo, né? Eu acho que esse é outro ponto importante, né, Daiane? E já vou embalar já no conhecimento do biomecânica, né? A biomecânica tem a ver com a prevenção com a saúde do corpo. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente finalizar. Deixa eu só abrir a porta pro meu cachorro sair. Claro, tá tudo bem. Quem sabe faz ao vivo, tá tudo certo. Não tem problema. Galera, lembrando todos vocês que lá no YouTube vai começar 8 horas com a Lilia. Daqui a pouco, tá? Bora. Pronto, tadinho. Ele tava batendo na porta aqui para sair para a varanda. Tá tudo bem. Vamos fechar com a prevenção, né? Com a saúde do corpo, né? E o conhecimento da biomecânica. Queria que você amarrasse esses 2 temas para a gente finalizar com chave de ouro o nosso bate-papo aqui. Show de bola. Então, prevenção na saúde do corpo tem a ver com o que a gente estava falando. Eu sempre falo uma coisa para os meus alunos, que é o seguinte: perca a força, porém não perca a técnica. Né? Então, para você preservar o seu corpo, para que você consiga remar durante anos e anos, você precisa remar com técnica. Com técnica. Então, procure realmente o professor que saiba te posturar para remar, que saiba te fazer
ativar os músculos corretos para a sua remada, né? Que consiga fazer você utilizar, por exemplo, o seu tronco mais do que os seus braços, que consiga fazer você manter as curvas da sua coluna, para você manter a saúde da sua coluna. Enfim, use muito mais técnica do que força, né? Então, tem tudo a ver com essa preservação e com essa longevidade, né? Vamos dizer assim, que a gente consegue se a gente der mais atenção à técnica. Claro, acho que resumindo isso. Bom, muito bom falar com você, Daiane. Eu, assim, bate-papo formidável. Realmente eu tô indo bastante aí para a sua área e, se Deus quiser, a gente vai se encontrar, né, mais vezes. Ó, a Renata virou sua fã, hein? Então vai lá seguir ela, você vai seguir ela, vai enlouquecer. A Renata Pascoal, ela é de Fortaleza. Ela vai... Maneiro, vai ter que vir remar em Cabo Frio. Ela vai pirar, jogar ela naquele download ali. A Renata, convidada. Sabe o que eu queria? Ela é de Fortaleza? Ela é de Fortaleza, lá da Caiequeria. A gente vai se encontrar, então, em setembro, no Molocabra. Com certeza. Braba demais. Ó, pra gente fechar com chave de ouro, não tem problema se o cachorro tá latindo, tá? Tá danado. Ele quer ficar lá fora, quer ficar aqui dentro. Ele faz parte do show. Fecha com chave de ouro uma mensagem aqui para essa galera, esse bando de remadores que está aqui, que estão nos assistindo. Já passaram mais de 150 pessoas aqui, tem 40 online. Pode mandar uma mensagem para essa turma aqui, para os que vão vir assistir sua live, depois que eu subir ela, uma mensagem assim, para impactar lá o coração deles e o meu também. Enfim, a mensagem mais importante de todas: quando você procurar alguém para te treinar, não tenha vergonha de perguntar se o cara é treinador por formação, se ele é professor de educação física, se ele estudou o treinamento. Todo mundo tem direito de pedir até para ele mostrar o diploma e o seu credenciamento. Gente, isso é muito importante. É muito importante a gente respeitar a área do outro. É muito importante. É mais importante para o cliente do que para a gente, na verdade, né? Envolve tudo isso aí. É muito mais fácil você conseguir o sucesso se você fizer isso com um profissional capacitado. Então, gente, esse é meu recado. Não tenha vergonha de perguntar, questionar se o treinador é treinador ou se ele é instrutor. Tá? Só pode passar treinamento se for professor de educação física formado. Qualquer coisa, a Verônica, que é minha aluna de yoga, está falando, você pode consultar o Cresce, verificar se aquela pessoa ela tem o registro ou não. Ali você já vai saber se ele é professor de educação física ou não. Esse é o meu recado, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Imagina, eu que agradeço. Esse espaço aqui é dedicado aos educadores físicos da água. Lembrando aqui, Li, vamos lá pro YouTube, que a gente sai daqui e vai pro YouTube agora, vai começar daqui 1 minuto. Ou mais coisa da água, quem quiser, corre pro YouTube lá da Remada Perfeita. Daiane, foi ótimo falar com você, muito obrigado. Eu sabia que ia ser 1 hora cravada, eu tinha certeza, por isso que eu marquei às 17 horas hoje. Obrigado, tá linda. Bom, a gente se vê, sucesso nos treinamentos, sucesso na sua equipe, na sua guarnição. Eu devo ir agora aí de novo, porque eu vou dar treino para umas equipes aí lá para cima, lá para Rio das Ostras e Macaé e Vitória. Avisa. Mas aí eu talvez seja muito rápido dessa vez, mas eu vou de novo. Não tem problema. E eu vou te avisar e a gente vai se ver. Gente, torce pela Mana Brasil no Mundial, que a gente está indo atrás do bicampeonato mundial. A Mana Brasil é a única equipe campeã mundial. Vamos lá, hein? Torce pra gente. Bola. Tá dado o aviso. Daiane, beijo grande, bons treinos. A gente se vê em breve. Foi ótimo falar com você. E até breve, galera. Estamos entrando no YouTube. Obrigada, Marcelo. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.